Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Obrigado a você que está em casa, você que está aqui presencialmente. E nós, para iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 131, oração para receber a orientação do Espírito Superior. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, aos presentes também. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, feche os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos para Deus por meio desta oração. Lembrando que o meu livro é a 3ª edição. Oração para receber a orientação do Espírito Superior. O que eu desejo vem a mim de modo natural, e o que eu não desejo afasta-se por si mesmo. É como se eu tivesse na mão o Nyoi Hoju, a bola mágica que faz surgir coisas conforme a vontade de quem a possui. Agradeça a Deus por essa graça. O homem traça o próprio destino ao agir de acordo com uma ideia que surgiu na mente de modo repentino. Existem muitos casos que comprovam esse fato, como o da pessoa que, colocando em prática uma boa ideia que lhe surgiu de repente, obteve grande sucesso, e o da outra que, por ter agido conforme uma ideia repentina, provocou um incêndio e sofreu um grande prejuízo. Há também o caso de uma pessoa que, obedecendo a uma ideia súbita, resolveu tomar um táxi e ir à cidade de Kamakura. No caminho, o táxi colidiu de frente com o caminhão e essa pessoa ficou gravemente ferida. O fato é que as ideias repentinas costumam surgir na mente das pessoas no seu dia a dia e vão traçando-lhes o destino. Realmente, as ideias repentinas possuem um misterioso poder de agir sobre o destino das pessoas. Essas ideias que surgem sem que a tenhamos elaborado ou planejado podem traçar um destino feliz ou infeliz, dependendo da sua natureza. O ser misterioso que suscita ideias repentinas não está na mente da própria pessoa. Tais ideias surgem em consequência das vibrações que algum espírito transmite do mundo espiritual. Grosso modo, existem duas espécies de seres misteriosos que emitem, do mundo espiritual, ideias que influem sobre nossos atos. Espíritos benignos que nos transmitem constantemente ideias corretas para melhorar o nosso destino e espíritos malignos que nos transmitem ideias errôneas para estragar o nosso destino. Espíritos benignos são os espíritos protetores titulares, que, tendo recebido de Deus a missão de conduzir as pessoas para o caminho do bem, orientam-nas constantemente. Geralmente, o espírito protetor de uma pessoa é o espírito de algum antepassado, que alcançou um nível superior e possui poderes divinos. Quando a pessoa assume um trabalho específico muito importante, um outro espírito superior, versado nessa função específica, é designado como espírito protetor em missão especial, a fim de orientá-la. O espírito benigno protege e orienta a pessoa, enviando-lhes boas ideias. Essa transmissão é captada pela pessoa e surge em sua mente como ideia repentina. Agindo conforme essa boa ideia, a pessoa obtém bom resultado. As orientações do espírito protetor titular e do espírito protetor em missão especial são perfeitas. Por isso, quem capta as ideias transmitidas pelos espíritos protetores e age conforme as ideias repentinas e positivas, não terá um destino adverso, não cometerá erros nem sofrerá fracassos. Entretanto, às vezes as pessoas criam distúrbios em suas ondas mentais por se deixarem dominar por ambições materiais ou perseguirem avidamente os prazeres físicos. Em consequência, perdem a sintonia com as vibrações mentais transmitidas pelo seu espírito protetor titular ou pelo espírito protetor em missão especial e não conseguem mais captar as ideias protetoras e orientadoras provenientes deles. É nessas horas que as pessoas captam as vibrações nocivas transmitidas pelos espíritos em ilusão ou espíritos vingativos e, julgando serem suas próprias ideias os pensamentos que lhes surgem repetidamente nessas ocasiões, agem de acordo com tais pensamentos e acabam fracassando. Para não cair nessa situação, as pessoas precisam praticar a meditação Shinsokan todos os dias, a fim de corrigir e afinar suas vibrações mentais e manter o estado mental correto, propício para captar as vibrações orientadoras do espírito protetor de categoria superior enviado por Deus.
Agradeço a Deus por fazer-me compreender esta sublime verdade e prometo solenemente praticar a meditação Shinsokan todos os dias e proceder em conformidade com as orientações do Espírito Superior, que é o meu guia. Muito obrigado, muito obrigado. Uma oração maravilhosa que mostra, no aspecto do mundo espiritual, o quanto que a meditação Shinsokan é importante. Nós já vimos aqui inúmeras vezes o quanto a meditação Shinsokan é importante no plano da manifestação. Aqui está trazendo o quanto que é importante nós afinarmos a mente para recebermos a orientação do nosso Espírito Superior. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa Regional DF Brasília. Você que está em casa assistindo a palestra, meu muito obrigado. Para mim é uma imensa alegria estar aqui mais uma segunda-feira reunido para juntos estudarmos um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Noe. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seiichi Noe do Brasil. Meu muito obrigado, recebo com muita felicidade essas mensagens e retribuo em forma de vibração, abençoando a você e toda a sua família. E vamos começar hoje. Hoje nós temos um assunto que ele é bem amplo, muito vasto, só para variar, né? E lembrando que não é a intenção dessa palestra esgotar, até porque hoje nós vamos falar de virtudes. E quando nós vamos abordar o tema virtudes, ele pode ser observado ou ele pode ser analisado por vários prospectos. Desde um prospecto ou desde uma direção da análise da moral até uma questão religiosa. Então a gente pode olhar a virtude como a conduta que é tida como boa, a gente pode olhar a virtude como aquilo que a pessoa faz que é exemplar. Então assim, o espectro é muito grande e eu vou abordar numa determinada análise a fim de que nós entendamos o quanto que é importante acumular virtudes, o quanto que isso é necessário. E hoje em dia, em que as pessoas estão querendo tudo fácil, elas estão se esquecendo, porque virtude não é uma coisa que você acumula de uma maneira rápida, fácil. Virtude é uma construção. E hoje o que mais nós necessitamos é aprender a construir as coisas. A gente não está com o hábito de construir. A nova geração ela não está sendo preparada para construir. Ela está sendo preparada a tudo ser muito rápido. E às vezes as pessoas até desanimam. Uma caminhada religiosa também é uma construção. Uma caminhada profissional é uma construção. Uma caminhada amorosa também é uma construção. Então as pessoas esperam já receber algo perfeito ou acabado sem que haja um trabalho, uma construção. Então hoje em dia as pessoas esperam saúde maravilhosa sem ter uma construção. Então tudo que nós temos na nossa vida ou tudo que nós vamos fazer na nossa vida depende de trabalho, depende de empenho, depende de construir. E é nesse espectro ou é nesse aspecto que é muito importante a gente compreender o tema virtudes. Vou utilizar como livro-texto esse livro da coleção Masaharu Taniguchi. A coleção Masaharu Taniguchi é uma coleção maravilhosa, nós temos vários títulos assim fantásticos e hoje eu vou utilizar o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. O meu livro, ele é deixa eu ver aqui a edição dele, é a 4ª impressão. Então essa coleção ela é fantástica, tem vários títulos assim muito especiais e esse livro vai falar exatamente da parte da provisão. Então precisamos compreender que virtude é uma construção de provisão. Primeiro aspecto, provisão, eu sempre bato nessa tecla, quem acompanha o canal, quem assiste as palestras, quem vê o desenvolvimento das linhas de raciocínio que nós trabalhamos aqui toda segunda-feira, sabe que provisão é um aspecto bem amplo. Aquilo que a gente normalmente fala de provisão é algo absolutamente amplo. O que isso quer dizer? Provisão não é situação financeira apenas. Provisão é tudo aquilo que nos faz manifestar Deus. Se nós observarmos em palestras que já foram dadas nas semanas passadas, eu falo muito disso. Provisão é a capacidade de manifestar Deus. Porque quanto mais você manifesta Deus, mais feliz você é.
Porque se dinheiro fosse necessariamente felicidade, todo mundo que tinha era feliz. E não é isso que a gente encontra. O que a gente encontra é pessoas infelizes em qualquer classe, pessoas sofrendo em qualquer classe, pessoas desesperadas em qualquer região, em qualquer país, gente. Se riqueza material fosse sinônimo de felicidade, países ricos não tinham sofrimento. Era todo mundo feliz. E não é isso que a gente encontra. A gente encontra, por exemplo, no Japão, que é um país extremamente desenvolvido, um país que é considerado o povo mais educado do mundo, um país aí que tem uma questão tecnológica fantástica. Você usa o vaso sanitário, ele tem mais recursos que o seu celular. Então é um país assim absolutamente inacreditável. E você tem pessoas lá que sofrem e muito ao ponto de tirarem a própria vida. Então o que acontece? Não é a questão material que vai trazer a felicidade. A questão material, ela possibilita conforto, mas não necessariamente felicidade. Então precisamos compreender aquilo que realmente traz felicidade. E a Seitiorei ensina. O que é que traz felicidade? Provisão. E o que é provisão? É a capacidade que nós temos de manifestar Deus. E manifestar Deus vem também do acúmulo de virtudes. Então, quando nós compreendemos que virtudes ou que manifestar Deus é uma construção, a gente entende o quanto que é importante nós termos virtudes. Tem pessoas que escutam as coisas e falam assim, beleza, eu vou começar e eu quero resultado imediato agora. Então, tem aquelas pessoas que, por exemplo, vão começar uma dieta e falam assim, eu vou começar essa dieta, eu quero chegar no meu corpo perfeito em janeiro. Que mês que a pessoa está? Dezembro. Ela quer chegar no corpo perfeito em janeiro. Vai conseguir? Não vai. Por que não vai? Porque tudo precisa de um certo tempo. Eu tenho pessoas assim, eu já ouvi até histórias, mas eu tenho alguns conhecidos que adiantaram o parto porque estavam ansiosos para conhecer o bebê. Então você fala assim, meu Deus do céu, o bebê está lá em desenvolvimento, bora que eu quero te conhecer. Calma. Tudo tem o seu prazo, tudo tem o seu tempo. Então as pessoas, por não conseguirem esperar, elas acabam perdendo ou não construindo. Eu conheci eu vi uma situação, né? Eu conheci os dois, que foi muito interessante, que é o seguinte, o rapaz pediu a moça em namoro, e a moça falou assim, eu vou pensar. Nesse eu vou pensar, ela estava querendo entender os sentimentos dela, mas ela estava até gostando dele. Mas ela queria entender. Então o rapaz falou, quero namorar. Aí ela, não, então você me dá uma semana. Beleza. Aí ela pediu uma semana normalmente de 5 a 7 dias. Você só precisaria esperar isso. O que o rapaz começou a fazer? Ligar para ela todo dia para perguntar, já pensou? Já pensou? Já pensou? Já pensou? Eu preciso falar o que aconteceu no 5º dia? Ela disse não. Óbvio. Ela falou assim, você é um doido. Você não para de me ligar, você não me deixa pensar. Toda vez que a gente tem a liberdade cerceada, a gente tem vontade de dizer não. A coisa pode ser fantástica. Podem estar oferecendo para a gente a coisa mais impressionante do mundo. Mas se ela for forçada, a gente tem tendência a dizer não. É por isso que a gente tem o hábito de não escutar os pais. Porque a gente acha que os pais querem impor a vontade. Aí eles vêm com a melhor coisa do mundo, que é um conselho fantástico, e a gente fala, não, você não sabe nada, pode deixar que eu sei tudo. Aí a gente se arrebenta, quebra a cara, para daqui a pouco, de alguns anos, fala assim, pô, se eu tivesse ouvido meus pais, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. Então o que acontece? A gente entende isso daí e a gente precisa viver isso daí. Então voltando. Acabou que ele não conseguiu namorar com a menina porque ele não teve tempo para trabalhar. Então, como as pessoas hoje em dia são ansiosas, você pode observar que crise de ansiedade hoje em dia é uma coisa assim extremamente comum. Por quê? Porque as pessoas não sabem trabalhar, então elas ficam desesperadas para ter os resultados antes de construir alguma coisa. Olha só que interessante, você fala, vou construir uma casa. O que acontece se você chegar assim e falar assim, ó, bora adiantar, para que fundação? Acelera, já levanta a parede, que eu já quero entrar, levanta a casa sem fundação, aí começa a colocar o telhado, não, adianta, vai colocando um, não coloca o outro, coloca um, não coloca o outro, porque eu quero mudar, pintar para quê, bora entrar, energia elétrica não precisa, a gente vai de fogão,
e entra na casa. Você vai ter conforto ou não vai ter conforto? A sua casa vai ser uma tragédia. Ela não vai ser aquela casa que vai ter a sua finalidade total. Por quê? Porque você não deu tempo para construir. É a mesma coisa relacionada a virtudes. As pessoas, ao invés de trabalhar e concretizar, construir, manifestar, desenterrar de dentro aquilo que existe, elas já querem obter o resultado sem antes estarem prontas. Eu já conversei com vários jovens, uma vez veio um jovem conversar comigo e ele estava muito angustiado. E eu perguntei por quê, ele falou, porque eu tenho 30 anos e ainda não sou presidente da empresa. Você não é porque você não está pronto. Mas eu tenho 30 anos. E? Não é assim que funciona. Não é cronológico. Aos 30 anos eu já serei isso. Não é assim que funcionam as coisas. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua lição. Ah, porque o Elon Musk foi. Parabéns para o Elon Musk. Você não é o Elon Musk, seu Zé. Você não é. Para de se comparar com aquilo e entra no seu mundo da realidade do que você tem que trabalhar. Porque as pessoas ficam vivendo sonhos não para traçar um objetivo concreto, mas para ter devaneio e desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Tem um monte de jovem que fala, eu não vou estudar na faculdade. Por que não? Porque o pessoal que inventou o Facebook, o pessoal que inventou a Apple não estudaram. Sim, filho, mas eles entraram, viram que aquilo não era e foram construir. Você não está querendo fazer isso, você está querendo pular a etapa de não precisa estudar. Então, não precisa estudar, você não desenvolve as competências necessárias. Olha que interessante. Eu não quero arrumar emprego porque o emprego é ruim, esse emprego é muito chato e eu não quero. Eu já quero começar a trabalhar no que eu quero. Esse é um pensamento que a pessoa pensa assim, eu vou gastar o meu tempo trabalhando em algo que não é o que eu quero, então eu tenho que gastar toda a minha energia para ir logo atrás do que eu quero. Depende. Por quê? Se você tiver que construir primeiro aqueles conhecimentos necessários, trabalhar naquele primeiro emprego vai te dar impulso para você crescer. Até porque, se o emprego for ruim, você vai saber valorizar quando você conquistar o que é bom. Tem pessoas que já querem ganhar o melhor, mas quando ganha o melhor, sabe valorizar? Não sabe. Não sabe. Quem já comeu naquele copo sujo, naquele X-morte, sabe valorizar um restaurante. Quando você tem que escolher, você entra no restaurante, o garçom pergunta, você quer o copo ou o prato limpo? Só tem um. Aí você, então manda o prato, vai. O copo até que eu tolero. Então, quando você aprende a comer em lugares assim, você aprende a valorizar quando você vai num bom restaurante. Agora, quando você já começa no melhor dos restaurantes, você sabe valorizar? Não sabe. Não sabe. Por quê? Não constrói valores. Não constrói. Não constrói. Então, a pessoa não sabe, ela não entende, ela não tem virtudes. E é interessante que hoje, como tudo é instantâneo, a ingratidão é uma coisa que ficou comum. Hoje em dia, você ser ingrato, você ser reclamão, é uma virtude. Eu não sei aonde. Você ser conflituoso é uma virtude. Então, o que acontece? Defender ideias, hoje em dia, me autoriza a agredir quem quer que seja. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma ideia, eu tenho que defender essa ideia. Essa ideia me autoriza a agredir qualquer pessoa. Que valor tem essa ideia real? Nenhum. Porque no momento em que, para defender alguma coisa, eu machuco o outro, você pode saber que essa ideia é destrutiva, não é uma ideia construtiva. E detalhe, isso está na seara política, religiosa, familiar, gente. As famílias brigam por ideias. Não é mais por coisa concreta. Antigamente, as famílias brigavam era por danoninho, sucrilhos, pedaço de pizza. Hoje em dia, está brigando por ideologia. Ideologia. Essas ideologias não botam. Na prática, no real, elas não botam comida na mesa. O que bota comida na mesa é outra coisa, é trabalho, esforço. Então, antigamente, as famílias se reuniam para conversar e era todo mundo diferente. Hoje em dia, não, tem que ser todo mundo encaixotado, em quadrados. Se sair desse quadrado, autoriza agressão. Ora, que virtude é essa? Que virtude é essa? Uma vez fui ter uma discussão com uma prima
E a minha prima falou umas coisas e eu respondi para ela assim, qual é o valor de você me agredir? Qual é a capacidade que isso tem de construir alguma coisa de valor dentro de mim? E não teve como, pelo menos a resposta não foi uma resposta assim que, ela viu que ficou assim vazio, porque qual é a capacidade da sua agressão construir alguma coisa dentro de mim? Já pararam para pensar? Qual é a capacidade que uma agressão tem de construir alguma coisa de valioso dentro da outra pessoa? Aí fica todo mundo brigando, falando, eu ganhei a discussão. Ninguém ganha. Ninguém ganha. É a mesma coisa de uma luta que sai todo mundo se estapeando. Quem é que ganhou? Aí tá aquele cara todo deformado, eu ganhei, o outro caiu no chão. Ambos estão absolutamente machucados. Você não tem vitorioso falando em espiritualidade. Você não tem vitorioso, porque ambos se agridem. Então o ponto é o seguinte, a virtude ela precisa ser construída. Paciência, capacidade de entendimento, capacidade de observar aquilo que é diferente. Isso tudo são virtudes que precisam ser trabalhadas. E não só aquelas virtudes, que hoje em dia eu chamo virtudes Facebook ou virtudes YouTube, que você fala, que é bonito, gente. Todo mundo fala. Se você olhar nas redes sociais, todo mundo é virtuoso. E na prática? E na prática? É no vamos ver, é no dia a dia, é na capacidade de desculpar, é na capacidade de falar, é na capacidade de ser compreensível, é na capacidade de você fazer no dia a dia algo de valor concreto. Algo de valor concreto. Então, prosperidade é você construir os valores de manifestar Deus por meio da virtude. Por meio da virtude. E nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. No campo da filosofia da Seichonoye, eu já adiantei para vocês, virtudes é aquela capacidade que eu tenho de manifestar o bem. Mas manifestar o bem, o quê? É manifestar Deus. Então, ser virtuoso no espectro espiritual é você ser espiritualmente próspero. Então, você é uma pessoa virtuosa quando você é espiritualmente próspero. Aqui você já vê uma diferenciação gigantesca entre quem fala e quem faz. Saber teoria não te faz uma pessoa virtuosa. Te faz uma pessoa intelectualmente municiada. Você sabe. Então eu posso discorrer com vocês sobre teorias e a gente passar aqui à noite conversando sobre filosofia profunda no espectro religioso, beleza. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa virtuosa. Porque para que nós possamos ser virtuosos, para que a virtude seja algo real, ela tem que vir com a prosperidade. Aí eu bato novamente na tecla. Qual prosperidade que nós estamos falando? É prosperidade financeira? Não. Qual é a prosperidade? A prosperidade financeira é um espectro, é uma das pequenas facetas da prosperidade, da capacidade de manifestar Deus. Qual é o resumo? Ou, se eu fosse trocar isso daqui tudo por uma palavra ou uma pequena frase, qual que eu poderia usar? Virtude é igual a fazer o bem. Olha que legal. Aí quando você fala assim, fazer o bem, é algo que é amplo. E normalmente todo mundo acredita que está fazendo o bem. É algo que é geral. Agora, quando você fala que é capacidade de manifestar Deus, aí já fica um pouco mais difícil. Ah, eu faço bem? Faço, eu sou muito bondoso. Eu sou tão bondoso que até eu gosto de mim. De tão bondoso que eu sou. Você fala, legal, mas e a capacidade de você manifestar concretamente Deus? Não, aí não está tanto não. Eu ainda estou iniciando. Aí a gente consegue transformar de uma maneira mais concreta o que é realmente fazer o bem. Então, fazer o bem é genérico. Capacidade de manifestar Deus fica muito mais concreto, fica muito mais palpável. Poxa, então eu preciso manifestar Deus ainda mais. E na Seichonoye nós aprendemos quais são os 6 atributos divinos? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria
e harmonia. Então, manifestar Deus é você manifestar a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Então, ser alegre é uma virtude? É. Ser alegre é uma virtude? É. E é interessante que a Seiton é um dos poucos lugares que a gente fala, que ainda fala que é virtude. Ser alegre é ser virtuoso. Porque em muitos lugares, ser virtuoso é você ter cara de choro. É você ser uma pessoa triste. Eu sou infeliz, mas Deus gosta de mim. Então as pessoas acreditam que fazer cara de sofrimento é uma virtude. E nós aprendemos que não é. Tem pessoas que vão bater foto e bate foto assim. Aí você sorri. Eu não sorrio para fotos. Antigamente era assim. Antigamente você bater foto sorrindo, acho que era um insulto. Porque falar, você só tem uma foto. Hoje em dia que você tem, a cada minuto você consegue bater 7.000 fotos. Então pelo menos 6.990 bata sorrindo. Por quê? Sorrir, transmitir alegria é uma virtude. Olha só, transmitir alegria. Você chega no local, tem pessoas que gostam de ser o cavaleiro do apocalipse. Aonde vai, só leva as informações ou só leva as premonições das desgraças. Você viu? O Brasil vai quebrar. Você viu? A doença vai matar. Você viu que está vindo uma coisa pior que o coronavírus? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Aí daqui a pouco a pessoa está assim. O que foi? Eu não sei o que eu vou morrer primeiro, de doença, asteroide, de situação econômica. Você viu? Que a guerra da Ucrânia está chegando até no Brasil? Você sabia que a Ucrânia faz fronteira com o Brasil? É a pessoa. Ai meu Deus. Então o que acontece? As pessoas elas começam a levar a tragédia porque elas querem dividir o sofrimento. Isso é virtude? Não. Falar mal dos outros é virtude? Ah, Preto, mas eu não quero falar. Eu só quero comentar. Sabe aquele que estava vendo, eu estava rindo com a minha esposa, que estava lá as frases de quem vai começar a fazer a fofoca, né? Aí tem os níveis da fofoca, e um deles é assim, Deus que me perdoe. Ou seja, você vai começar chutando tanto, a fofoca já é um trem tão violento que você já começa pedindo perdão a Deus. Porque tem aquelas, ó, eu não quero falar mal, eu só quero comentar. O comentar, já falou. Aí você tem aquelas também, né? Ah, não, é porque eu ouvi dizer. O ouvir dizer, ele ainda é pior, porque você não tem nenhum amparo em fatos reais. O negócio não é amparado em fatos reais. Nesses tipos de fofoca, então tem aquela, né? Que a pessoa fala assim, ó, não quero falar mal, mas, ou, eu ouvi dizer, o ouvir dizer é pior ainda, porque ouvir dizer você não tem base nenhuma em fato real, você ouviu dizer. O sujeito é indeterminado, os fatos são indeterminados, mas a crítica é real. A crítica ela vai certeira, fulano não presta, toma cuidado, não sei o quê, mas tem umas que são assim, Deus que me perdoe, essa é tão forte, você já vai esculhambar tanto, Deus me perdoe, mas você já vai pedindo perdão. Aí eu falo, fofoca é virtude? Não, por que não é virtude? Porque não está manifestando a capacidade de Deus. Deus tem sublime amor e Deus acolhe. Por isso que na Seitonê a gente tem a prática de ver a imagem verdadeira das pessoas. E algumas pessoas falam, como eu vou ver a imagem verdadeira da pessoa? Você vai se esforçar no treinamento de transcender aquilo que está manifestado. Você vai se esforçar. É uma coisa que acontece da noite para o dia? Não. Sentir gratidão é algo que acontece da noite para o dia? Não. É algo que precisa ser trabalhado. E por ser trabalhado, se torna uma virtude. Então, na Seitonê, a gente treina a ver a imagem verdadeira. Ela não vai estar fácil à sua frente. A gente treina. E qual é o caminho mais fácil de nós aprendermos a ver a imagem verdadeira? Meditação Shinsokan. Por isso que a gente fala, tem que praticar meditação Shinsokan. Mas a pessoa não pratica, não consegue ver a imagem verdadeira e ainda fala assim, apesar de eu ser uma pessoa muito boa, nada está acontecendo de bom comigo. Aí você fala, é porque aquilo que você está plantando, você está colhendo. A culpa ainda é minha? Não é que a culpa é sua. É assim que funciona. Não fomos nós, não foi a Seitonê que criou a regra do jogo. A Seitonê, ela explica a regra.
Se você vai brigar com a regra ou se você vai viver junto com a regra, é uma questão sua. Mas a gente explica como funciona para que você saiba jogar. O problema hoje das pessoas é que elas não sabem viver. Como não sabe viver, fica todo mundo aí dopado de remédio, tentando compreender por que as coisas acontecem. Não se constrói, não se tem virtudes. Profissionalmente, o que é virtude profissional? É você criar capacidades de desenvolvimento. Ninguém quer desenvolver. Hoje em dia ninguém quer fazer o que tem que ser feito. Todo mundo quer fazer o que quer. Cara, se fosse para fazer o que você queria, não precisava nem ter vindo para este mundo. Porque esse mundo, você faz o que você não quer. Primeira coisa é acordar. Ninguém quer acordar, mas você tem que acordar. Então você já começa aí. A gente veio aqui para aprender a fazer o que tem que ser feito, não só o que a gente gosta. Aí tem pessoas que ficam esperando que o emprego dos sonhos caia na cabeça. Não existe emprego dos sonhos. É você que constrói o local adequado para você viver a sua missão e o seu talento. É você que constrói. Porque se você ficar esperando, você vai ficar esperando. São encarnações e não vai vir nada. Porque nenhum lugar é perfeito. Todos os lugares são adequados. Adequados. Aquela pessoa que desenvolve um talento e entra naquele local adequado, ela vai realizar um grande trabalho e vai ser muito feliz. Agora, aquela pessoa que não fizer isso, não dá. Mesma coisa em relacionamento. Estou esperando meu príncipe encantado, estou esperando minha princesa da Disney. Vai esperar sentado. Por quê? Porque não existe pessoa perfeita. Até porque se essa pessoa perfeita ficar com você, você vai acabar com essa pessoa. Não existe pessoa perfeita. O que existe são pessoas adequadas. E com a pessoa adequada, você vai aprender a caminhar e construir virtudes. E quando você tem um relacionamento assim, o relacionamento vale pra caramba. Ele é show de bola. Por que ele é show de bola? Porque são pessoas adequadas na caminhada da construção de virtudes. Aí é por isso que hoje em dia as pessoas saem desesperadas, achando que eu vou viajar, que a viagem vai me trazer felicidade. Gente, você pode viajar daqui para o Japão, daqui para a China, daqui para a Indonésia, não vai mudar. O que você tem dentro de você vai junto com você. Você não consegue despachar. Você não consegue mandar embora. Por isso que, se a infelicidade estiver dentro de você, quando você viaja, ela te acompanha. E tem pessoas que pensam, não, eu vou para o exterior, porque no exterior é tudo fantástico. Eu vou chegar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é tudo perfeito. Gente, nos Estados Unidos as pessoas são exatamente como aqui, só que elas falam inglês. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem uma cultura diferente, mas as pessoas têm as mesmas coisas, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos preconceitos, as mesmas limitações. Então as pessoas acreditam, se eu mudar, muda, mas na verdade a mudança ela tem que ser interior. E como é que é essa mudança interior? Na construção de virtudes. Aí tem um detalhe. Por que a prática é tão importante? Pelo seguinte, na nossa cabeça, nós queremos já ser virtuosos. É ou não é? Todo mundo quer ser virtuoso, porque ser virtuoso é um máximo, gente, é muito legal. Ser virtuoso é muito bacana. Todos nós queremos ser, mas aí vem um choque de realidade. Nós já somos? Não. A capacidade que você tem de perceber isso te dá uma chance de você crescer. Se você tapar o sol com a peneira, você não cresce. Quantas pessoas têm o hábito de falar que são virtuosas quando não o são? Ah, eu sou tão legal, todo mundo gosta de mim. Essa é a frase mais perigosa. Todo mundo é muita gente. É muita gente. Todo mundo gosta de mim, eu sou tão legal, não sei por que fulano não gosta. Ué, se todo mundo gosta de você e aquele fulano não gosta, então é um já, então não é todo mundo. Mas por que a pessoa fala assim? Porque na verdade ela quer mostrar uma virtude que ela ainda não possui. Mas ela acaba se cegando. Aí ela fica achando que o problema é do outro. Toda vez que a gente acha que o problema é do outro, a gente tem chance de escorregar. Por quê? Se o problema realmente for do outro, beleza. Mas se for seu, você tem chance de resolver. E se não for seu, você cresce. Então você melhora ainda mais.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque virtude é algo que é conquistado e trabalhado, não é algo que você simplesmente fala. Nossa, eu já vi tantas pessoas chegarem para mim, eu sou uma pessoa super fácil de lidar. É mesmo? Eu sou uma pessoa super alegre. Eu sinto alegria na minha vida. Jesus amado. Até o jeito de falar é fúnebre. Então o que acontece? Virtude não é uma coisa que você quer. Eu sou legal. Eu não sei se eu sou legal. Eu trabalho para ser legal. À medida que a virtude ela vai se concretizando, você começa a ter respostas de forma natural. A própria vida, as próprias situações, elas vão te trazendo as respostas se aquela virtude que você tem é realmente construída ou não. Então isso é importante, porque dentro da prática da Seichonoye, o que acontece? No início, quando a gente entra na Seichonoye, a gente quer construir todas as virtudes. Tudo o que passam para a gente faz com alegria, com felicidade, a gente vai com empolgação. O tempo vai passando e a gente vai se acostumando e acreditamos que ainda estamos virtuosos. Então você está acreditando que você está com aquela mente de iniciante, quando a sua mente já está uma mente que decaiu na capacidade de construir virtudes. Aí você começa a estar dentro do movimento que prega a luz, reclamando, falando mal, sendo uma pessoa agressiva. E a gente fala, mas espera lá, isso não é postura de praticante da Seichonoye. Por quê? Porque as virtudes pararam de ser construídas. As virtudes pararam de ser construídas. A virtude ela é construída constantemente. Gente, alegria. Eu manifestei alegria, pronto, não preciso mais trabalhar ou tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado. Ainda mais no mundo moderno, que a gente recebe muito mais notícias ruins do que notícias boas. Amor. Cheguei no máximo do amor, não preciso mais trabalhar. É assim que funciona? Uma vez conversando com um casal, aí eu falei com a moça, você pode ser melhor que seu marido? Ela, não tem como, eu já estou manifestando o máximo do amor. Eu olhei e falei assim, tadinho do teu marido. Se você acha que isso é o máximo do amor, ele está lascado. Porque, que história é essa de máximo do amor? Por quê? Porque eu faço o bem. Mas o bem é muito subjetivo nesse conceito. Bem é aquilo que você aceita, mas não necessariamente o bem é aquilo que realmente vai manifestar Deus. Por isso que quando eu uso essa capacidade de manifestar Deus, eu pelo menos para mim eu sinto muito mais concreto. Capacidade de manifestar Deus. Então eu tenho que construir virtudes. Quais são as virtudes? Eu tenho que aumentar a minha capacidade de manifestar Deus. Por isso a minha vida ela tem que ser uma vida mais correta, uma vida mais feliz, uma vida mais construída, uma vida mais sólida, uma vida mais iluminada. Então, quanto mais eu pratico a meditação Shinsokan, mais virtuoso eu fico. Por que eu fico mais virtuoso? Porque eu sou um homem que medita. Não! É porque eu crio capacidade de manifestar Deus. Olha que interessante. Olha como é que a gente constrói as virtudes. Então o amor pode ser sempre manifestado? Sempre. A sabedoria? Sempre. A vida? Sempre. A provisão? Sempre. A alegria? Sempre. E a harmonia? Sempre. Sempre. Aqui existe um outro perigo. Pessoas que são muito corretas. Pessoas que são honestas, muito corretas, elas tendem a ter a mente muito presa, muito endurecida. E essa mente endurecida faz com que ela julgue todo mundo que faz diferente dela como errado. Então a virtude dela acaba se tornando o posto de sofrimento dela. Então eu sou correto. Então eu como sou correto, todo mundo que não faz o que eu faço está errado. Aí ela acredita que ela está fazendo bem, mas quando na verdade não é o bem que ela está plantando a ilusão, porque ela começa a julgar e criticar todo mundo. Se você é virtuoso, parabéns. O seu trabalho agora é espalhar virtudes e não ilusão. Então você acaba decaindo. Por isso que algumas vezes as pessoas que são muito honestas acabam adoecendo mais do que quem não é. Quem não é honesto não tem o hábito de julgar. Ele é avacalhado, ele pensa, como eu sou avacalhado, é todo mundo avacalhado, está tudo ótimo. A pessoa quando é honesta, ela fica brava com quem é avacalhado. E como ela fica o tempo inteiro pensando negativamente, isso acaba provocando doença.
Aí você fala assim, por que aquela pessoa tão honesta adoeceu e aquele que não vale nada está bem aí, sabe, vendendo saúde? É por causa da flexibilidade mental, gente. A lei, ela vale para todo mundo. A lei não olha assim, você é bom, saúde, você é mal, desgraça. Ela olha o seguinte, o que você está plantando, o que você está plantando, você vai colher relativamente. Ah, mas ele está fazendo coisa ruim. Não se preocupa não, a conta chega, gente. O planeta Terra é um restaurante que você não sai daqui sem pagar a conta. Fica tranquilo. Ah, mas ele saiu muito bem. Não se preocupa não. Tem um local para lavar pratos prontinho, esperando para acabar de pagar a conta. Então, as pessoas ficam observando somente o que está à frente dos seus olhos e não conseguem enxergar o todo. O todo. Então, nós temos que ser virtuosos, inclusive até na flexibilidade mental, de entender que nem todo mundo está pronto para aquilo, que nem todo mundo ainda chegou no nível necessário para aquilo e simplesmente levar com mais suavidade. Porque no final das contas a gente começa, quando a vida começa a passar, começa a bater uns arrependimentos. Nossa, gente, eu fui tão assim nisso, não precisava, eu fiz tanto nisso que não precisava, sabe? Eu fui duro nessa parte, não precisava, porque na verdade a flexibilidade, a capacidade de ver que tudo vai dar certo no final, é uma grande virtude daquele que carrega esperança e a fé correta na imagem verdadeira. Aí vem um outro detalhe. Para nós chegarmos desse nível, nós precisamos construir. Falei isso 30 vezes, correto? O que é esse construir? Vamos lá. Não vou apagar esse aqui não, porque isso aqui ficou bem. Deixa eu trazer aqui, ó. Na página 83 do livro, Abrir no canal da Provisão Infinita, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, o mestre fala assim, ó, acumular virtudes no depósito do céu. Por isso, se desejamos obter riqueza, riqueza de uma maneira ampla, riqueza naquele sentido de prosperidade total, por isso, se desejamos obter riqueza neste mundo, primeiramente devemos buscar a riqueza espiritual. Isso significa agir conforme a lei mental. Dai e vos será dado. Antes de tudo, devemos oferecer amor às outras pessoas. Devemos praticar a caridade a fim de beneficiar o próximo. Este mundo é regido pela lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. O que recebemos é resultado do que damos. Praticar bons atos é como fazer depósitos bancários na conta poupança. Fazendo depósito, teremos saldo credor que renderá juros e nos permitirá efetuar retiradas. Mas se não fizermos nenhum depósito, não adianta ir ao guichê do banco para sacar dinheiro, pois não haverá fundo. De modo análogo, para obter graças, é preciso acumular virtudes no depósito do céu, praticando boas ações. Olha que fantástico. Aqui que vem um ponto que muitas vezes as pessoas não entendem. A pessoa, ela espera, ela fala assim, puxa, entendi a verdade. Me tornei uma pessoa virtuosa. A partir de hoje, não faço mais nada de errado. Agora eu quero as bênçãos. É assim que funciona? Não é. Como é que funciona? No mundo da manifestação, que é o mundo fenomênico, nós temos que primeiro plantar. Tudo a gente tem que plantar. Se você quer comer um tomate, você tem que plantar. Se você quer comer arroz, você tem que plantar. Se você quer ter um bebê, você tem que plantar. Tudo você tem que plantar, gente. Tudo, 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 tudo. E tudo leva um tempo. Porque este é o mundo da projeção. O que é o mundo da projeção? É o mundo em que a imagem demora para se manifestar na tela do tempo e espaço. Então, para que haja essa manifestação, isso leva tempo. Na tela de tempo e espaço, né, do mundo fenomênico, isso leva tempo. Esse tempo é o prazo que a gente tem de construir. Por isso que uma caminhada virtuosa, você vai acumulando. Por quê? Como é que funciona? Vamos lá. Vou desenhar um ser humano aqui da maneira mais precisa possível. Fantástico. O ser humano, ele está manifestado no mundo da projeção. Ele faz uma boa ação, essa boa ação, ela é depositada
o que o professor falou, depositada no celeiro celestial. E lá ela vai se acumular. Você depositou lá uma boa ação. Aí você vem e pratica outra boa ação. Aí você deposita lá mais uma. E assim você vai vivendo os seus dias. Independentemente de colher ou não, você está trabalhando a construção da virtude. Isso vai se acumulando. Chega uma época que você vai estar cheio de virtudes acumuladas. Aí o que acontece? Você está precisando. Eu quero ter um grande empreendimento na minha vida. Eu quero fazer alguma coisa que realmente tenha significado em qualquer aspecto. Você vai nesse celeiro celestial e você vai sacar. Eu quero fazer um grande empreendimento. Aí você precisa sacar. Você chega no celeiro celestial e fala assim, ó, eu quero sacar 1 milhão. Aí a pessoa olha e fala assim, não, tranquilo, você tem na sua conta 10 milhões. Pode sacar 1 milhão. Aí manifesta essa bênção. Agora você chega lá em cima e fala assim, eu quero manifestar 1 milhão. Meu amigo, nem no cheque especial você consegue. Nem se quiser. Seu saldo está negativo, você está devendo, porque você não tem construção de virtudes. Não se projeta. Não se projeta. Aí quando a gente vai ver no mundo fenomênico, tem aquelas pessoas que estão vivendo um momento assim de muito apuro, aparecem amigos, familiares, situações, oportunidades que transformam a vida dela. E tem outras pessoas que não aparece nada. Não aparece nada. Por que isso acontece? Tem aquelas pessoas que elas entram numa enrascada e aquela enrascada é a grande chance dela dar a volta na vida dela. Ela se transforma, ela chega lá e, sabe, consegue se tornar uma pessoa assim grandiosa em todos os aspectos. E tem aquela que entrou na mesma enrascada e aquilo se torna um motivo para ela ir para o fundo do poço e não sair mais de lá. Por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas vão acumulando as virtudes no celeiro do céu de maneira diferente. Quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai se dedicando, as coisas elas vão acontecendo exatamente porque você vai trabalhando a construção de virtudes no mundo mental, digamos assim. Você vai colocando as suas virtudes, elas vão ficando armazenadas, elas ficam prontas para serem depositadas e sacadas na hora que você precisa. Na hora que você precisa. Então, muitas pessoas falam assim, como é que eu faço para eu me curar de uma doença? Como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço para encontrar alma gêmea? Como é que eu faço para ser uma pessoa benquista? Como é que eu faço para ter amigos? Como é que eu faço para fazer as coisas? Como é que eu faço para ser amado? Como é que eu faço para me amar? Como é que eu saio da depressão? Como é que eu paro de ter ansiedade? Como é que eu mudo? Criando virtudes. Porque na hora que você vai criando virtudes, você vai transformando não só o seu hábito, como você vai aumentando a sua capacidade de manifestar Deus e colocando no celeiro dos céus aquilo que um dia você vai colher. Olha que interessante, falando de uma maneira concreta, como é que você faz para ter bons amigos? Sendo um bom amigo. Não é óbvio? Você quer ser amigo, você quer ter amigo, você precisa ser amigo. Mas para ser amigo, você precisa ter a virtude. Se você não quiser ouvir o que você não quer ouvir, você consegue ser bom amigo? Não. Se você só fizer o que você quer, você consegue ser bom amigo? Não. Se você fala, eu não saí de casa por nada, você consegue ser bom amigo? Não. Porque o amigo, às vezes, ele tem que abrir mão até daquilo que ele gostaria de fazer. Você sai com teu amigo, você tá doido para ver um filme de ação, teu amigo tá todo para baixo, você não, cara, então vamos lá. Você senta num café e passa o dia ouvindo a mesma ladainha que você escuta há anos. Aí você termina o dia assim, você tem a impressão que você foi usado como lata de lixo, a pessoa pegou tudo de porcaria e jogou dentro de você, mas na hora que ela termina, ela fala assim, puxa, obrigado, você fez a diferença na minha vida. Aí você fala, caramba, isso é uma virtude, gente. A capacidade de fazer algo em prol da felicidade do outro, mesmo que não seja o que você queira fazer. Velório, gente. Você vai no velório, você não sabe nem o que falar. Vou falar o quê? Tudo passa.
Você não tem o que falar. Você vai no velório, o que você faz? Você só abraça e chora junto. Você chora junto, você divide com a pessoa sente que você está lá com ela. É a virtude. É virtude. É uma coisa legal? Você levanta, hoje eu tenho um velório, gente, que legal. O máximo é você ir para a festa. E ainda tem gente que nem para a festa vai, confirma que vai na festa e não vai. Isso gera virtude, gente? Não. A pessoa gastou dinheiro fazendo a festa, te convidando e você não vai. E tem pessoas que não mandam nem explicação. Isso daí, gente, vai criando situações negativas. A pessoa virtuosa, velho, ela vai, nem que ele esteja arrastando, ela chega lá com a sonda, lá com pendurado lá, com o soro na veia e fala, eu vim porque eu dei a minha palavra e eu vim aqui te valorizar. A pessoa se sente tão feliz, que isso é uma virtude. A sua palavra, ela ganha poder. A virtude do valor da palavra, o que você fala vai ser feito. Se você fala, vou te ajudar, vai lá e ajuda, você cria virtudes. Quantas pessoas falam para você, vai lá que eu estou com você. Na hora que você chega lá, você está sozinho. Você olha para o lado, cadê a turma toda? Não deu para ir, levantei tarde. Isso é falta de virtudes. Depois as pessoas reclamam. As pessoas acham que é o seguinte, só é ruim aquele que rouba com a arma em punho. Mas muitas vezes a gente está roubando o tempo das pessoas. A gente está matando o coração das pessoas. A gente está matando a benevolência dos pais. A gente frustra as expectativas. As pessoas veem um potencial em você. Você tem um talento. Mas eu não quero usar porque eu não quero. Aí você joga o teu talento no lixo. Você mata a benevolência de todos que investiram em você. Todos que investiram em você. Aí quando você vai crescendo e amadurecendo, e você começa a viver as situações pelo outro lado, você fala, caramba, velho, como é que eu não valorizei, velho? Meu pai e minha mãe gastando rios de dinheiro numa escola, e eu ainda tenho a capacidade de não estudar, de jogar fora isso daí. Aí você começa a olhar, gente, olha só, a gente perde a chance de criar virtudes, às vezes com posturas mimadas, posturas infantis. Então, nós temos que armazenar, e é assim que a gente constrói fé. Nossa, aquela pessoa tem uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? O que é uma fé inabalável? Por que hoje em dia a fé das pessoas está tão fraca? Está tão fraca. Ao primeiro problema as pessoas desmoronam, as pessoas caem. Falta de virtudes nas práticas. Hoje em dia as pessoas não rezam. Reza para mim. Coisa mais comum. Ô preletor, reza para mim. Rezo. E você? Eu estou sem tempo. E eu? Então quer dizer, você está sem tempo, você está terceirizando a reza, passando para mim a sua obrigação, eu rezo. Quem é que vai ganhar a virtude? Eu. E você? Aí, meu amigo, é você que tem que depositar na tua conta. Aí a gente fala, reza. A Tia Noé, a gente fica falando para a gente rezar, ninguém vem rezar para mim. Filho, a gente reza. Mas não dá para rezar o tempo todo com você. Não dá para ficar o tempo todo com você. Você precisa também aprender a rezar. Porque se você não reza, não cria virtudes. E o professor Masaru Taniguchi ainda foi bom, porque ao invés de passar rezas intermináveis, ele passou livros, que são rezas. O que o livro é, gente? É você ler, você estudar, você aprofundar em algo que vibra dentro de você. Passou um monte de livro sobre um monte de assunto, que dá para você ler muito. As pessoas leem? Não leem. Aí ganha um livro de presente, ilumina lá a prateleira, os livros todos iluminados. E a pessoa nada, não abriu, não sabe nem o título do livro. Por quê? Porque não cria virtude. Eu tenho uma preguiça de ler. Presta atenção. Lê, porque ler é oração. E quando você lê, você cria virtudes. E essas virtudes depois, elas vão poder ser sacadas. As pessoas falam assim, preletor, como é que você consegue toda segunda-feira trazer um assunto novo? Eu não sei como, mas é porque de tanto ler, um monte de coisa ficou dentro de mim e elas vão saindo. Isso é uma virtude, gente, que foi desenvolvida. A capacidade de você falar de qualquer coisa em qualquer hora. Isso veio como? Desceu uma luz, uma nave espacial pousou e botou um chip? Não, estudo. Tem que ler. E eu falo de carteirinha porque eu não gostava de ler. Eu falava para minha mãe, a última coisa que eu quero fazer é trabalhar de terno e ter que estudar. Eu paguei a língua com toda a força. Porque a gente vem nesse mundo só para pagar a língua. Hoje em dia eu só ando de terno e só estudo. É o tempo inteiro lendo tudo.
Se eu não estou lendo do meu trabalho, eu estou lendo da Seitonei. Se eu não estou lendo da Seitonei, eu estou estudando outras coisas para aprender. Por quê? Para gerar virtudes. Aí na hora que você vai conversar, nossa, mas você consegue conversar dos assuntos? É porque estudou. Estudou. Você vai fazer exercício físico, você começa pegando peso levinho, você vai acumulando força, daqui a pouco você começa a pegar uns pesos maiores, daqui a pouco você está malhando, está bem, saudável, está com um corpo bonito, aí vem as pessoas e falam assim, isso daí é sua genética. Tem todo um esforço por trás disso, que são as virtudes que você vai acumulando. A pessoa corre 10 quilômetros, ela se tornou boa naquilo porque ela treinou. E tudo na vida é assim. Conversar de forma educada é um treino. Conversar de forma construtiva é um treino. Agradecer as coisas é um treino. São virtudes. São virtudes. Quando às vezes a gente entra na Seitonei, a gente entra bruto, assim, sabe? Meio troglodita, não está lidando bem com as coisas, e a gente vai aprendendo por meio da leitura, das práticas, dos estudos. Daqui a pouco a gente está muito melhor e as pessoas falam, nossa, como você cresceu, acúmulo de virtudes. Então, a Seitonei, a gente tem inúmeras situações que vão acumulando, vão nos dando chance de ter virtudes na vida. Aquilo que você dá ao mundo, o mundo lhe devolve. Aquilo que você dá ao mundo, o mundo lhe devolve. Então, por isso que é tão importante nós entendermos a vida virtuosa. A pessoa que trabalha por dinheiro, ela não está construindo virtude no trabalho. O que o trabalho funciona? E eu aprendi isso de uma maneira muito interessante. Eu queria fugir da onde eu estava, num determinado local do trabalho, porque o trabalho era difícil. Era a coisa mais engraçada. Eu estava estudando para fazer uma coisa mais difícil, mas eu não queria fazer o mais difícil. Porque eu achava que fazer o mais difícil me desgastava. Era uma visão equivocada. Até o momento que eu tomei a decisão de fazer o que era mais difícil. Quando eu fiz o que era mais difícil e aprendi, eu me desenvolvi. Na hora que eu me desenvolvi, eu falei, caramba, aquilo que era difícil se tornou fácil. Na hora que chegou a minha chance de conseguir o que era difícil, eu estava pronto. Eu estava pronto. Aí você desenvolve a virtude de, na hora que precisa, você está pronto. Imagina só, a gente abre a grande chance aqui. Um emprego para você ir lá para a Suíça, só para você morar na Suíça. Você vai ganhar 30 mil euros por mês, só para morar na Suíça. Aí você fala, cara, é meu sonho. Quem não quer ganhar 30 mil euros? Só para morar. Você ainda vai arrumar o teu emprego lá, você ainda vai trabalhar. 30 mil euros. Só que para isso você precisa falar fluentemente 2 línguas. Vale português? Não, não vale. Você tem que falar 2 línguas. Aí vai ter uma pessoa que vai levantar o braço e falar assim, eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês e estou chegando no último nível de alemão. Aí você vira e fala assim, ai que cara sortudo. Não é sortudo, gente. Ele estava pronto no momento e na hora. Porque ele foi acumulando virtudes. Porque o dia que ele estava fazendo língua, alguém parou do lado dele e falou assim, para que você está fazendo isso? Hoje em dia você tem um Google Translator, que ele te traduz tudo. Para que isso? Para que você está estudando língua? Coisa mais inútil, francês. Você vai falar uma vez por ano. Mas ele não importa, eu não quero saber, eu quero me desenvolver, eu quero falar uma língua, eu quero me tornar independente, eu quero entender outra maneira de pensar. Aí ele foi desenvolvendo. No momento que a coisa chegou, ele estava pronto. Um outro exemplo para mostrar como é que é. Você acabou de terminar um relacionamento e você terminou de uma maneira muito legal. A pessoa entrou com o pé e você entrou com a bunda. A pessoa terminou te detonando, falando assim, ó, você não presta, você não vale nada, você é pior. Olha, ficar com você é pior do que ouvir. Melhor não comentar. Aí o que acontece? Você sai arrasado. Você tem 2 caminhos. Odiar a pessoa ou odiar toda a raça humana. Ninguém presta, esse mundo é horroroso, todo homem não vale nada, toda mulher não vale nada. Eu acho engraçado que a pessoa fala, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Aí vem a pergunta, então você demora tanto escolhendo para quê? Se é tudo igual, pega o primeiro logo. Ué. Aí o que acontece? Aí você xinga toda a raça humana, você briga com todo mundo, odeia, deseja, tudo de ruim para a pessoa, ou você tem um caminho de trabalhar a virtude, que é perdoar e aprender.
Perdoar e aprender. Aí o perdoar e aprender é mais difícil? É, mas é ele que gera virtudes. Porque, gente, odiar, qual é a sua diferença para o restante da humanidade se você odeia? Qual é a sua diferença? Nenhuma. Que valor você agrega num relacionamento se você odeia? Nenhum. Por quê? Provavelmente a pessoa que vai chegar do seu lado também odeia. O que você constrói com isso? Nada. Quem odeia e se casa com quem odeia vão viver uma vida juntos para odiar. E esse ódio vai ser para todos os lados. Aí quando a pessoa termina e fala assim, meu Deus, eu casei com a pior pessoa do mundo. Cara, mas você conseguiu, dentre 8 bilhões de pessoas, escolher a pior. Isso é muito bom. Muito bom. Mas o que acontece? Se você, dentro de um relacionamento, você trabalha a virtude de perdoar, terminou, ok, não era do jeito que eu queria, não era do jeito que eu esperava, mas eu não vou ficar com essa dor dentro de mim. Aí você trabalha o perdão, você trabalha e vai tirando aquelas pedras, aquelas dores de dentro de você, até você conseguir amar. Amar no sentido de manifestar novamente um coração de esperança. Você perdoa a pessoa, olha, eu quero realmente que você seja feliz. E eu estou pronto para amar. Quando chegar uma pessoa cheia de amor no coração, ela vai te encontrar e vai falar assim, uau, você é maravilhoso, você transpira amor. Mas por que está falando isso? Porque você está acumulado de virtudes. Aí quem ama encontra quem ama, aí eles estão prontos para juntos viverem o amor. E eu estou falando daquele amor, gente, que supera, não é aquele amor apego. Ah, você é bonita, você é bonito, fica do meu lado. Isso não é amor. Eu estou falando daquele amor que você está disposto a fazer o que é necessário para a felicidade. É o amor doação. É aquele amor que transcende aparências, aquele amor que é construído, aquele amor que é sentido, aquele amor que é evoluído. Então, quando você tem essas virtudes, na hora que aparece a pessoa certa, você está pronto para encontrar a pessoa certa. Então, você pode observar, na área profissional, na área amorosa, na área espiritual, gente. Na área espiritual, as pessoas acham que as coisas acontecem assim. Ah, de repente chega um anjo do seu lado, chega um anjo superior e fala, prazer, eu sou o anjo superior, eu sou da elite da tropa celestial e eu vim aqui para te abençoar. Prazer. Aí você, beleza, esquenta não, você não precisa fazer nada que eu seguro as paradas. Não é assim que funciona. Pode chegar um anjo mais elevado do universo do teu lado. Se você não tiver a mesma vibração, o que acontece? Nada. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Se tua vibração for lá embaixo, pode chegar o maior anjo que ele vai falar assim, oh, infelizmente você não me escuta, você não me sente, você não consegue captar as minhas ideias. Então você começa a fazer oração, você começa a se elevar, você começa a se tornar uma pessoa vibratoriamente melhor, vibratoriamente mais elevada, com uma capacidade maior de manifestar Deus. As ondas de Deus chegarão com muito mais facilidade e muito melhor você irá manifestar. Nossa, mas aquele sujeito tem uma sorte. Não é sorte, é a capacidade. E isso vem de forma a trabalhar. Então aquela pessoa que fica em silêncio, fazendo a meditação Shinsokan dela todos os dias e procurando melhorar, ela vai chegar lá. Não precisa se comparar, não precisa sofrer, ela vai chegar lá, porque ela está acumulando virtudes. Mas é aquela pessoa que não reza, não pratica, aí quando o bicho pega, para ele, pelo amor de Deus, estou precisando de uma oração que, ó, aquela oração arranca rabo, aquela que resolve tudo. Fala assim, ah, mas a que tem é essa. Ah, mas essa eu não quero fazer. Mas é essa, filho, e demora tempo. Por quê? Porque você tem que gerar o acúmulo das virtudes no mundo mental. O acúmulo de virtudes no mundo mental. Então, tem uma história muito interessante que 3 moças viram a imagem de uma santa numa fonte lá na França e perguntaram para o padre por que uma delas, que parece que era a Bernadette, era a mais assim, a mais iniciante, a mais assim, novata, por que foi ela que viu a santa? E perguntaram para ele, por que a santa apareceu para ela? E a resposta do padre foi muito sábia. O padre falou, a santa não apareceu para a novata, foi a novata que estava pronta
para ver a santa. Então, exatamente pelo coração puro, pelo coração imaculado, pelo coração pronto para ver as graças, é que consegue manifestar, é que consegue enxergar, é que consegue ver as possibilidades. A gente fica encantado com o coração das crianças, porque o coração das crianças ele é puro. Exatamente por ser puro, a criança é feliz. As crianças são felizes, gente. Você dá uma caixa de sapato, a criança curte. Você dá uma caixa de sapato para a gente se revolta. Por quê? Porque a gente está faltando, nós estamos precisando acumular virtudes. Virtudes. E quanto maior a sua busca por acumular virtudes, maior vai ser o seu depósito no celeiro. E quanto mais você deposita no celeiro, mais fácil depois fica de você sacar. Mais fácil fica de você construir. E aí as graças começam a manifestar de forma abundante. É por isso que na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que essas demais coisas lhe serão dadas por acréscimo? São exatamente aquilo que você depositou no celeiro celestial. Então a gente não reza para agradar a Deus, a gente reza para manifestar virtude. Deus já está dentro de nós. E quando nós temos a virtude, Deus manifesta-se de forma muito mais construtiva, se manifesta de uma forma muito mais palpável, gente. Aí tudo pode ser dentro disso. Olha que interessante. Eu falo isso e muitas vezes as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Deixa eu trazer para o casamento. Eu falo assim: se você for casar, não queira que a pessoa te faça feliz. Case para fazer a pessoa feliz. Aí a pessoa fala: mas é óbvio que eu quero casar para ser feliz. Todo mundo casa para ser feliz. É que o ponto é o seguinte: quando você casa para ser feliz, você cobra. Quando você casa para fazer feliz, você doa. E quando você doa, você acumula virtude. E quando você acumula virtude, você manifesta Deus. E quando você manifesta Deus, o seu relacionamento tem chance muito real de dar certo pra caramba. Até porque um detalhe: quando você procura doar, você encontra uma pessoa que também quer doar. E quando você cresce num relacionamento em que ambos buscam fazer o outro feliz, esse relacionamento é construtivo. Por que hoje em dia os relacionamentos estão tão ruins, abusivos e transtornados? Porque todo mundo só espera a felicidade. Aí eu exijo do outro a perfeição, que eu não tenho. Agora, quando você vai doar, como é que eu posso exigir a perfeição do outro se eu ainda não sou? Então você não exige a perfeição. O que você exige? Trabalho. Só isso. Vamos junto. Vamos construir. Então, chega o casal, de repente um fala de maneira grosseira com o outro. Um fala de maneira grosseira com o outro. Aí o outro fala assim: você falou de uma maneira que eu não gostei. A pessoa virtuosa vira e fala assim: me desculpa. Porque ela vai fazer uma análise interior. Realmente, o que eu falei não foi ideal. Se eu te machuquei, me desculpa. A pessoa sem virtude, quando o outro fala: você falou de uma maneira que me agrediu, ele responde: e você? Fala igualzinho aquela sua mãe, aquela bruxa. E começa. Qual é a chance disso dar certo? Zero. Zero. Então, a virtude começa a te fazer grandioso. A pessoa vem te criticar: o que você fez não está certo. Vou pensar sobre isso. Você não precisa entrar em embate. Filosofa. Se a pessoa estiver certa, bem. Se a pessoa estiver errada, não tem problema. A pessoa sem virtude: eu não levo desaforo para casa. Show, parabéns. Paga um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Além de ser extremamente baixo, é economicamente ineficiente. A pessoa desperdiça recursos que podia estar sendo utilizados em algo útil, destruindo, só para dizer: eu ganhei. Ganhou o quê? Ódio? Ressentimento? É por isso que discussões em determinadas áreas não levam a nada. As pessoas viram e falam assim: eu vou discutir tal assunto. Eu adoro discutir. Mas a pergunta é: você gosta de discutir porque você gosta de ouvir, ou você gosta de discutir porque você gosta de falar? Porque se for para ouvir, a conversa constrói. Se for só para falar, fica dois papagaios falando e ninguém escuta ninguém. Então, virtudes é
algo a ser trabalhado. Busquemos construir a virtude. Estude. Vamos praticar, gente. Vamos usar o laboratório da nossa casa como início. Quando você levanta, os seus familiares falam, ai, que bom, ou ai. Quando você chega, as pessoas gostam ou não gostam? Você, quando vai falar no grupo do WhatsApp, é para construir ou para ter aquele fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu? Você, quando entra nos lugares, é para acrescentar ou é para retirar? Você é uma pessoa que agrega ou desagrega? Essa capacidade de ver não é fácil, mas você pode trabalhar. Mas a vida vai te mostrar se você não quiser enxergar. Tem pessoas que não querem enxergar. Não tem problema. A vida manda um carteiro chamado problema para te trazer. Então é por isso que tem pessoas que tentam mostrar virtudes. Uma vez uma moça podre de doença foi conversar comigo. Doutora, eu não sei porque eu estou doente, eu sou tão boa. Aí eu falei para ela, todos nós somos bons, graças a Deus, né? Aí ela, então por que Deus me mandou doença? Deus não te mandou doença. Você que está manifestando porque você está afastada das ondas de Deus. Deus é a pura vida. Mas eu estou afastada porque eu não faço nada de ruim. Primeira pergunta que eu fiz, como é que está o seu relacionamento com seus pais? Ah, o meu pai é meu herói. Aí a pessoa do meu lado me deu a cotovelada, rodei o pai. Ela falou assim do meu lado, Deus que me perdoe. Brincadeira. O que acontece? A pessoa dói saber que ela odeia o pai. Óbvio, não é certo. Mas em vez dela escancarar isso e vamos trabalhar, ela fala assim, não, ele é meu herói. Aí tampa. Lembra que eu já falei com vocês que a gente tem o hábito de pegar os nossos defeitos e botar debaixo do tapete? A gente precisa ter a capacidade de enxergar para saber o que trabalhar. Espera lá, se alguma coisa manifestou em mim é porque alguma coisa dentro de mim não está certo. Então, todos os dias eu levanto e penso no que eu posso melhorar. E tem muita coisa que eu preciso melhorar. E esse caminhar para o melhorar vai gerando virtudes. Tem muita coisa ainda que eu preciso consertar. E algumas vezes quem sofre essas falhas da falta de virtude que eu tenho são a minha esposa e meus filhos. Aí eles sofrem. Aí tem dia que você vai conversar com meus filhos vão falar, ele não é legal. Por quê? Eu estou em processo de trabalhar a construção das virtudes. Então eu chego para o meu filho, eu fiz uma coisa errada com meu filho tem 5 aninhos, eu sentei com ele e falei assim, desculpa o papai errou. Aí ele falou, tá desculpado papai. Aí ele lava meu coração de uma forma que eu falo, gente, como a pureza da criança é fantástico. Se a gente desculpasse as pessoas do jeito que eles desculpam a gente, o mundo seria o paraíso. Aí eu falo, tenho que aprender com você, filho. Você tem a virtude da bondade que o papai ainda não manifestou. Eu tenho que ser bondoso do jeito que você é. Aí quem cresce? Eu e meu filho. Porque meu filho aprende que pedir desculpas é legal e eu aprendo que pedir desculpas é bem legal. É bem legal. Eu não preciso ficar no pé de eu sou teu pai. Eu sou teu pai na hora que eu tenho que fazer algumas coisas. Mas na hora de construir virtudes, se duvidar, meu filho ainda é maior do que eu. Tem mais virtudes do que eu. Tem mais capacidade de manifestar do que eu. Aí vai ser uma excelente oportunidade de aprender também. Virtuoso sempre aprende. Arrogante acha que já está pronto. O arrogante sempre fala eu. O virtuoso sempre fala que bom que. Ele sempre enxerga o bom aonde está ao redor. O arrogante acha que só ele é o fantástico. E acaba deixando de crescer. Vamos construir virtudes. As virtudes levam à prosperidade. E todo mundo quer prosperar. Só que ninguém sabe como. Aqui está o caminho, gente. Vamos criar virtudes. Fazer meditação Shinsokan é criar virtudes? É. Ler os livros da Seiichi Noe é criar virtudes? É. Assistir palestras é criar virtude? É. Sorrir é criar virtudes? É. Falar bom dia é criar virtudes? É. Ser educado é ser virtuoso? Falar de forma amável, abraçar, dizer que ama, é virtude? É. Estamos esperando o que para começar a trabalhar? Vamos mexer o nosso celeiro, gente? Vamos botar a nossa conta bombando de virtudes? Aquela conta que quando você chega assim, o gerente olha, celestial, e fala, eu tenho um produto para te oferecer. De tanto dinheiro que tem. O gerente olha e fala, vou estar te ligando toda semana para te oferecer alguma coisa. De tantas virtudes que você tem. E eu vou te falar, quando você vai criando muitas e muitas virtudes, a tua família começa a gastar. Eu brinco muito lá em casa.
Eu falo que eu vou gerando muitas virtudes pelos trabalhos que eu fazendo na Seitianoê e a família vai torrando tudo. Aí todo mundo torrando. Às vezes quando eu chego não tem quase nada, mas não tem problema não. Vamos fazer tudo de novo, porque quem cresce com isso sou eu. Uma das pessoas mais felizes da minha família sou eu. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, porque eu, graças a Deus, eu descobri que o caminho que traz a felicidade é fazer virtude, gente. Porque quanto melhor eu me torno, mais Deus eu manifesto, mais felicidade eu tenho. Então eu consigo viver sentimentos harmoniosos, viver momentos harmoniosos. Por exemplo, como passar os 2 dias da mãe, tanto com a minha mamãe de coração, quanto com a minha mamãe física, né, minha mamãe de sangue, porque minha sogra é minha mãe também. Então eu tenho 2 mães e eu passo 2 dias das mães maravilhosos. Isso é riqueza, isso é provisão. Unir as famílias e todo mundo poder se divertir. Aí eu vivo 2 dias especiais, que eu falo, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é provisão. Acúmulo de virtudes. Acúmulo de virtudes. E assim a gente vai transformando a nossa vida. Vamos praticar, vamos crescer, vamos lá então para a nossa meditação Shinsokan, para começar já acumulando ainda mais virtudes. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Aos presentes na ponta da cadeira, você de casa também, sentando, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, tranquilo, feliz. Vamos agora adentrar no mundo de Deus. Quanto mais nós vibrarmos a vida de Deus, quanto mais nós vibrarmos a luz de Deus dentro de nós, mais virtudes nós acumularemos. Então vamos trabalhar nossas virtudes pela essa prática maravilhosa que é a meditação Shinsokan. Lembrando, maiores explicações você pode ter no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então vamos lá? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitianoê para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Só existe Deus e o que vem de Deus. Muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram levantar-se, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se. A você de casa, meu muito obrigado. Aos presentes também, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar essa palestra, a fim de que o próprio YouTube se encarregue também de divulgar para outras pessoas. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser um dever de casa maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, nossa meditação Shinsokan, correto? Meditação Shinsokan, fundamental, nos ensina a visualizar a imagem verdadeira para que a gente possa vibrar ainda mais as virtudes. Segundo, vamos ler livros da Seichonoye. Vamos ler livros da Seichonoye, mensagens diárias. Vamos ler os conteúdos todos os dias para que a gente possa crescer. E terceiro, nós vamos fazer uma prática bem legal, elogiar. Vamos elogiar essa semana, elogie mais, porque o elogiar são dois trabalhos. Reconhecer aquilo que precisa ser elogiado e manifestar elogio. Isso tudo ajuda a criar virtudes, ok? Nosso trabalho para essa semana. Quero agradecer profundamente a quem veio aqui. Meu muito obrigado, a você de casa também. Beijo no coração. Até segunda-feira que vem e vamos levar uma semana extremamente virtuosa manifestando Deus. Muito obrigado.